Podem sentar, irmãos, e abram suas Bíblias em Isaías, livro de Isaías, no capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55, e diz assim a palavra do Senhor: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém, queridos? Muito bem, eis aqui uma passagem que Isaías está falando sobre um convite. O Senhor está convidando pessoas das nações para que possam se converter ao Senhor. Na verdade, o título que tem esse capítulo é um convite gracioso de Deus. É o convite da graça de Deus. Talvez a gente não entenda muito bem esse amor tão imensurável de Deus por derramar da sua graça sobre nós. E esse conceito de graça fica um pouco perdido quando nós realmente não conseguimos entender esse conceito em toda a sua profundidade. Então nós precisamos entender um pouco sobre esse conceito, porque graça é utilizada no português em várias situações, em vários sinônimos. São vários conceitos de graça que nós temos no português. Por exemplo, dar graças. Quando nós usamos essa expressão, dar graças,
nós queremos dizer agradecer. Nós muitas vezes estamos aqui dando graças ao Senhor, ou seja, nós estamos em um momento de agradecimento a Deus por todas as bênçãos, amor e cuidado de Deus sobre nós. Então a gente pode usar essa expressão graça no sentido de realmente ser grato a alguma coisa que foi feita por nós. Nós podemos usar essa palavra graça quando você quer saber o nome da pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, mas existem pessoas que dizem assim: qual é a sua graça? E essa expressão, qual é a sua graça, é o seu nome. Qual é o seu nome? Então você vai e diz o seu nome. É uma expressão totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, da sua graça, porque existem aqueles que não usam essa expressão, qual é o seu nome mesmo, e já vai perguntando. Mas qual é a sua graça é perguntar pelo nome. Também a graça, ela pode estar relacionada à elegância, não é isso? Pessoa que está muito elegante, você pode dizer: olha, está gracioso ou graciosa, a expressão de que a pessoa está bem elegante. Então veja como tem um leque, uma dimensão muito grande, que você pode usar aí a graça. Tem aquela expressão de cair nas graças, quem já ouviu falar isso? Quando a gente fala, não, fulano de tal caiu nas graças, de fulano, ou seja, aquela pessoa caiu na simpatia, daquela outra pessoa, caiu nas graças, Mas quando a gente pensa em graça na palavra de Deus, é uma coisa totalmente diferente, irmãos. Graça na Bíblia, ela tem um significado diferente e bem diferente desse que nós usamos secularmente. Porque a graça, ela vem de uma demonstração de benevolência de Deus para com o homem. A graça, ela vem pelo amor imensurável de Deus para com o homem. E a graça, ela só surge depois que o homem cai em pecado, em desobediência a Deus, e ele então derrama do seu amor, através da graça dele, para que nós possamos voltar e ser alcançados por esse amor, voltarmos a ter comunhão com ele. Então é bem diferente o sentido de graça na Bíblia desse sentido que nós estamos acostumados a usar, Ali em Efésios a gente aprende que a salvação do homem, ela vem pela graça, é um dom gratuito de Deus, é dom de Deus. O homem não tem essa dimensão da graça que Deus tem sobre nós. Em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, a gente vai perceber ali essa dimensão do dom gratuito de Deus. Quando Paulo escreve que pela graça sois salvos mediante a fé, não é dom de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, é exatamente esse sentido ali que nós entendemos a graça. A graça, ela é salvadora, a graça, ela é acolhedora, a graça, ela é chamativa para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Deus, Então veja como é diferente. Ela está fundamentada basicamente aí na generosidade de Deus. Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Mesmo o homem sem merecer do seu amor, pela rebeldia desse homem, pela desobediência dele, mesmo sem ele merecer, ele é bom para conosco, ele é amoroso para conosco, e ele concede uma oportunidade a esse homem a sair dos caminhos maus, ou do caminho que o distancia de Deus, do caminho que desagrada a Deus, para que nós possamos voltar a ter comunhão com Ele. Por isso aqui é uma manifestação do amor incondicional de Deus para com os homens. Veja aí em Efésios capítulo 2. Se você abrir lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, você vai ver essa manifestação do amor de Deus para com os homens. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então eis aí essa manifestação incondicional do Senhor. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo para conosco, a gente vê que Ele entregou a sua vida por nós, para a nossa salvação, sem ter exigido nada do homem, da humanidade. Ele simplesmente morreu e Ele se coloca então um chamamento a este homem para aceitar o seu sacrifício para a salvação. Então o amor é incondicional, Ele não impõe condições para que Ele demonstre o seu amor por nós. É por isso que Isaías então ele começa a falar, e ele então começa a mostrar essa graça imensurável de Deus por nós. A gente vai ver, por exemplo, no versículo 1, onde ele diz aqui, vocês podem acompanhar, onde ele diz, versículo 1 do capítulo 55 de Isaías: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. O que o profeta Isaías está falando aqui? Está falando de uma oferta do Senhor, e ele está falando uma oferta para o Senhor, e ele abre essa oferta para todas as pessoas, para todas as nações, para todos os povos. E nós não podemos simplesmente dizer que o Senhor ele é seletivo nessa questão. Quando ele fala todos vocês, ele está dizendo todas as pessoas, independente de quem sejam, da sua situação, das circunstâncias que está vivendo, do seu distanciamento de Deus, e aí maior é o convite dele para se aproximar dele. Ele está dizendo todos vocês, mas ele diz que são todos aqueles que têm sede de Deus, né? Todos aqueles que têm sede. Essa expressão tem sede é uma expressão muito forte para a gente, porque quando a gente pensa em sede, a gente pensa naquele momento ali que Jesus ele estava no poço, e com o sol a pino, ele estava com sede, chega uma mulher chamada na Bíblia, que a gente chama de mulher samaritana, e ela vai tirar água ali daquele poço, e Jesus então começa um diálogo com ela, e ele então pede água àquela mulher, e a mulher questiona ali, começa a conversar com Jesus, dizendo: você, um judeu, como é que você conversa com uma mulher samaritana e me pede água? E ele então vai dizer que se ele soubesse com quem ela estava falando, não pediria uma água, que ela nunca mais teria sede. É essa água que ele está aqui, essa sede aqui que Isaías está falando, é essa sede que a gente olha para dentro de nós e a gente percebe que existe um vazio dentro de nós, onde a gente não consegue satisfazer os nossos desejos. Quando a gente tem um desejo que satisfaz, logo em seguida vem outro. Então a gente é praticamente um poço sem fundo, onde nós não conseguimos saciar todas aquelas necessidades que nós temos. Essa sede insaciável de prazer, essa sede insaciável, desejos e necessidades que nós temos, que todo ser humano tem, e a gente não consegue preencher esse vazio de uma forma em que a gente se sinta saciado dessas necessidades que nós temos. Então aqui nós temos esse oferecimento da graça de Deus para todos nós, para que nós venhamos então a perceber que nós estamos precisando saciar essa sede que nós não conseguimos fazer pelos nossos próprios esforços. E ele vai dizer assim: por que vocês gastam tanto dinheiro com coisas que não preenchem, né, a necessidade de vocês? Quando ele diz assim: vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aí ele pergunta: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão,
e o suor naquilo que nos satisfaz. Ou seja, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas necessidades, e nós então começamos a investir naquilo que nós entendemos que seja o necessário para a nossa satisfação. E a gente então começa a gastar com coisas que nunca a gente, com coisas que a gente vai usando, que a gente vai gastando ali, mas a gente sente que não, que essa necessidade dentro de nós continua, e quanto mais ela continua, mais nós vamos atrás de tentar gastar dinheiro para a satisfação das nossas necessidades. Queridos, ele encontrou ali aquela mulher samaritana numa situação emocional e uma vida difícil que ela levava, e ele percebeu ali, Jesus conversando com ela, disse para ela: olha, você já teve 6 maridos e você vive com um que não é o seu marido. Então você pensa uma mulher que procurava a sua satisfação emocional, a sua felicidade, tinha casado 6 vezes, não tinha dado certo, agora estava com outra pessoa, portanto ela não estava ainda saciada da sede que ela sentia, o desejo interior de alegria, de felicidade, para viver de uma forma equilibrada e harmônica. E o Senhor então falou para ela: se você beber dessa água, Ele oferece ali o Espírito Santo de Deus para ela, e ela sai com alegria, deixa o seu cântaro, e ela sai para pregar sobre Jesus. Eu conheci um homem que conhecia tudo sobre mim, e as pessoas voltam, Jesus começa então a falar a essas pessoas. É isso que Isaías está falando, o convite para que você possa saciar a sua sede. A pergunta que nós fazemos hoje é: qual é a sede que está no seu coração? Qual é a sede que tem tirado a sua alegria? Qual é a sede que tem tirado a sua felicidade? O que é que você está precisando para que o Senhor possa colocar um ponto final nesse desejo insaciável que você tem dentro de você? Isaías disse: venham a mim, venham todos vocês que têm sede. E o importante aqui, irmãos, é essa comparação que ele faz, porque ele diz assim: venham sem dinheiro, porque o que eu estou oferecendo, a graça que o Senhor está oferecendo para nós, ela não tem preço. A graça que o Senhor oferece para nós não precisa você pagar, por isso é que ela não tem preço. A graça que o Senhor nos oferece, você não precisa vir com dinheiro. Ele diz assim: venha sem dinheiro, venham comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque representa o pão verdadeiro, o vinho representa a alegria. Venha sem dinheiro, porque o que eu estou oferecendo, Deus está oferecendo para você nesta noite, queridos. Não custa nada para você, é de graça. Aquilo que custou, o que custa, Ele já ofereceu para nós. Ele ofereceu o seu Filho ali na cruz. Graça, por amor a nós, Ele nos deu Jesus Cristo. Pela sua graça, Ele nos chama para que nós possamos ser saciados da nossa sede. E Ele então, Ele vai dizer que a gente deve ouvir o seu chamado. Quando Ele diz: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ou seja, não é apenas você ter uma atenção naquilo que eu estou falando agora para vocês, transmitindo o convite de Deus para vocês, mas que vocês ouçam. E essa palavra ouvir, queridos, não é apenas colocar o ouvido e ouvir aquilo que está sendo falado. Ouvir aqui é você prestar atenção, você pensar sobre aquilo que está sendo dito, o convite que está sendo feito, você refletir sobre o que está sendo dito, e que você possa então internalizar, sabendo que se você ouvir com atenção e atender o chamado do Senhor, você vai saborear comidas deliciosas. Expressão maravilhosa. Você gasta às vezes um absurdo de dinheiro para comer um filé bem passado, né? Um filé com arroz branco, com batata frita, né? E a gente acha aquilo maravilhoso. Existem, claro que dentro da nossa cozinha brasileira, comidas que são muito mais saborosas do que um filé, né?
Eu gosto muito da comida paraense. Não sei quem gosta aqui, mas eu gosto da comida paraense, né? Aprendi a saborear comida paraense com a minha mulher. Minha esposa, ela é paraense. E ali eu comecei a apreciar as delícias, né, da comida paraense. Um tacacá, né, um açaí, né, coisas deliciosas, irmãos. Agora imagine, qual foi a comida mais saborosa que você já comeu? Pense aí. Qual foi a comida mais saborosa que você já comeu na sua vida, até o dia de hoje? Agora pense assim, Deus está oferecendo para você algo que é muito mais saboroso, é muito mais delicioso, algo que você não pode imaginar nem pensar, mas é algo que você vai usufruir de uma forma a satisfazer totalmente o seu desejo de se alimentar de algo que é precioso para a sua vida. É isso que o Senhor está colocando aqui. Ouça com atenção o que eu digo. Coma o que é bom. O que você está comendo, como aquelas pessoas que foram atrás de Jesus. Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, e eles saciaram ali a sua fome naquele momento. Pouco tempo depois, está no capítulo 6 do Evangelho de João, pouco tempo depois eles estavam atrás de Jesus. Para quê? Não era porque Jesus havia feito o milagre, mas era porque Jesus havia dado pão para eles comerem. O que eles queriam? E o pão novamente. E Jesus vai dizer assim: busquem a comida que não perece, mas aquela que é para a vida eterna. E é esse alimento precioso que nos leva e que nos conduz à vida eterna, que o Senhor está oferecendo para nós através dessa palavra aqui de Isaías. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que você faz parte desse chamado, e você não está excluído desse chamado. Esse chamado de Deus são para todas as pessoas, todas elas, né? Para que nós possamos usufruir da salvação em Cristo Jesus. É por isso que o texto em João capítulo 3,16, aquele versículo que vocês conhecem de cor, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? É esse momento aí, né, que você vai refletir, receber esse Jesus que Ele deu, pela graça e pela fé, nós venhamos a ter a vida eterna. A segunda coisa que eu quero pensar sobre esse texto é que ele diz o seguinte, que a gente deve dar ouvidos. Versículo 3: deem ouvidos e venham a mim, escutem, vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Venham, ouçam e tenham vida. Quando ele fala vida, é vida eterna, é isso que ele nos oferece. Às vezes você está vivendo a sua vida de uma forma até graciosa, usando aqui a expressão graciosa, de uma forma até boa, no sentido de não estar passando por necessidades, mas essa vida que você está levando é uma vida passageira, ela tem fim. Nós nascemos e morremos como seres humanos, mas quando a gente morre, não é o fim da vida, porque quando a gente morre, é o fim desse momento de peregrinação que nós estamos vivendo, a peregrinação terrena. A nossa alma vai para o juízo de Deus, e ali Ele decide aqueles que vão para a morte eterna e aqueles que vão para a vida eterna. Se você não ouvir com atenção aquilo que é o chamado de Deus, deem ouvidos e venham a mim. Se você não vier a Cristo nesse momento e não aceitá-lo, não receber essa graça que Ele está oferecendo, você, quando fechar os seus olhos, você está indo para o caminho de uma escuridão das trevas, distante de Deus, que a Bíblia chama de inferno. Mas se você abrir o seu coração e você, com atenção, você receber a graça de Deus que está sendo oferecida, a palavra de Deus diz assim, que você vai ter vida.
E nesse momento que você recebe a vida, você está fazendo uma aliança com o Senhor. Que aliança é essa? Diz a palavra de Deus que é a nova aliança no sangue vertido de Cristo para o perdão dos nossos pecados. O sangue que o Senhor derramou na cruz. Aquele momento em que tanta paixão das chicoteadas que ele levou, da coroa de espinho, dos pregos ali na cruz, e o sangue que ele derramou, esse sangue purificador, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É disso exatamente que o profeta Isaías está falando, porque nós recebemos essa aliança no sangue, e essa aliança significa dizer que ele está morrendo por você, para que o seu pecado fosse perdoado, que você fosse aceito novamente para ter uma comunhão com Deus. E então você precisa vir, escutar para viver, e ali você vai ter uma aliança eterna com Deus, onde consiste essa aliança no cumprimento fiel das promessas que o Senhor fez para nós. Que promessas são essas, irmãos? Promessa da ressurreição, promessa de vida eterna, a promessa de que nós estaremos um dia com o Senhor eternamente. Nós voltaremos com Ele para governar a terra, depois estaremos eternamente com o Senhor ali na Nova Jerusalém celestial. São promessas que muitas vezes a gente olha e a gente não consegue concretizar, mas se nós olharmos para o Senhor, a gente percebe que aqueles dos antigos, eles já vislumbravam essa salvação em Cristo. O que nós precisamos fazer é viver nessa esperança, vislumbrando o nosso futuro, não mais com destino ali de uma morte, mas com destino de uma vida eterna com o Senhor. Portanto, consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu fiz, versículo 4, dele uma testemunha aos povos, o príncipe governador dos povos, o Senhor Jesus. Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Eis que você chamará uma nação e que você não conhece, uma nação e nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. E ele faz então um apelo para nós. Nós temos que buscar o Senhor. Veja aí no versículo número 6. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. A palavra de Deus diz que nós não podemos estar prorrogando essa decisão de aceitar o convite do Senhor. Muitas vezes nós procrastinamos, deixamos para depois, e pode ser tarde demais. A gente precisa procurar, buscar o Senhor, buscar aquele que busca o Senhor, o encontrará, diz a palavra de Deus. Mas nós devemos buscar enquanto Ele está disponível, enquanto Ele está chamando, enquanto Ele está disponível, Ele está se colocando ali para a salvação da humanidade, e você muitas vezes está procrastinando essa decisão. Não é amanhã, não, amanhã eu decido, não, hoje não, amanhã eu vou deixar para amanhã. E quantas pessoas, irmãos, hoje estão no cemitério que nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus? Vocês conhecem histórias de muitas pessoas, eu conheço também, de um empresário aqui no Ceará que estava indo para um encontro de empresários em São Paulo, e ele tinha um grande amigo que era evangélico, e esse amigo chegou para ele e pregou o evangelho e fez um apelo para ele, e ele ficou pensando sobre aquilo um tempo, e ele disse assim: não, quando eu voltar de São Paulo, eu tomo essa decisão. E quando ele voltou de São Paulo, o avião caiu na Serra de Pacatuba, e morreram todos que estavam naquele avião, a maioria empresários aqui do estado do Ceará. Ele perdeu a grande oportunidade da vida dele de receber a graça de Deus. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque esse tempo da graça que nós vivemos, ele tem um fim, nós não sabemos quando.
Não pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui até 1000 anos. Mas se o Senhor não voltar nesse tempo, enquanto nós tivermos vida, mas nós temos um tempo determinado de vida. E nós precisamos então tomar essa decisão enquanto nós estamos vivos, no sentido terreno, se falar de vida. Podemos deixar para amanhã uma decisão de tamanha importância, a decisão de receber a graça do Senhor. Busque o Senhor, busque enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto de você, enquanto Ele está conosco. E Ele então faz um apelo seguinte: que o ímpio, o pecador, abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Um apelo de conversão, para que você se converta, para que você reconheça os seus pecados, e você confesse os seus pecados ao Senhor, para que Ele possa perdoar. Eu falei hoje pela manhã que não existe pecado que o Senhor, ao ser confessado, que o Senhor não perdoe. Muitas pessoas se sentem constrangidas quando estão em pecado, porque não querem nem chegar, nem se aproximar de Deus. Pessoas que dizem assim: mas o Senhor não vai me atender porque eu estou em pecado. E muitas vezes fogem da presença de Deus, como Adão fugiu da presença do Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que nesse momento que você está reconhecendo o seu pecado, nós temos que fazer como Davi. Porque Davi dizia o seguinte, que o pecado dele era, o que ele sentia era tão intenso dentro dele, a culpa pelo pecado, que era como que os seus ossos ali, né, estivessem sendo, o que doloria até os seus ossos do corpo. Esse sentimento muitas vezes de que você entende o que é o pecado e a culpa pelo pecado, e que você não consegue se libertar porque você não consegue se aproximar de Deus pelo pecado, aí é que nós precisamos. Davi, ele se ajoelha e diz: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei, e o Senhor perdoou o pecado de Davi. Não existe, irmãos, pecado confessado que o Senhor não perdoe, desde que se haja realmente arrependimento. A Bíblia nos diz que só existe um pecado que não tem perdão, e esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Naquele momento em que Jesus estava falando, que as pessoas disseram que ele estava expulsando demônios em nome do demônio, porque era o que habitava nele, na verdade ele era cheio do Espírito Santo, as pessoas estavam blasfemando contra o Espírito Santo, e ali é que ele diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitas vezes nós blasfemamos com o Espírito Santo, porque nós somos tão cheios de nós mesmos, que nós rejeitamos o convite do Espírito Santo. Isso é uma forma de um pecado que não tem perdão. Mas todo pecado confessado, arrependido diante do Senhor, é um pecado perdoado. Por isso que ele diz que o Senhor é bom para nos perdoar todos os nossos pecados, para que Ele é rico em perdoar, riqueza em perdoar. Ele é infinito, é imensurável esse amor que derrama por nós. Portanto, nós precisamos reconhecer, buscá-lo, reconhecer, nos arrepender, para que venhamos a receber o perdão do Senhor. Irmãos, eu não quero falar, porque senão eu vou ter que falar todo o texto, versículo por versículo. Esse capítulo 55 de Isaías é um capítulo muito rico. E nós queremos fechar essa mensagem com vocês. Eu vou pular aqui um pouco. Eu quero fechar essa mensagem das bênçãos decorrentes da graça. E ele já vem falando sobre isso. Ele vem falando da alegria, ele vem falando da felicidade, ele vem falando desse alimento, né, tão saboroso, tão delicioso. Mas nos versículos 12 e 13 desse capítulo, ele vai mais específico no contexto de dizer da satisfação que nós temos ao abrir o nosso coração para a graça. E ele diz assim: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados.
os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa é a expressão poética para a gente. E o vento bate nas árvores e as árvores batem palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno, que nunca se apagará. Interessante essas coisas que o profeta Isaías coloca, quando ele diz: vocês sairão com alegria. E você pode dizer assim: mas pastor, eu saio, eu tenho alegria, eu converso com meus amigos, eu brinco, eu vou para todo canto, tenho alegria. Mas muitas vezes nós temos essa alegria e amanhã ela já deixou de ter. A alegria que a Bíblia nos fala, que Deus nos dá, é a alegria plena. Nós temos plenitude de alegria. É um estado de espírito emocional, onde, independente das circunstâncias que nós venhamos a viver ou passar, nós nunca vamos perder a alegria de viver. Essa é a alegria que nós recebemos quando estamos cheios da graça de Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor nós temos o quê? Plenitude de alegria. E é nessa presença do Senhor que nós podemos enfrentar todas as lutas e dificuldades, mesmo nessas situações. Há algo em nós, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que é algo que transcende o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender porque que muitas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, mas nós não perdemos a alegria de viver. É esta alegria e a paz em nosso coração que Ele nos concede na vida. Nós éramos, como pecadores, inimigos de Deus, e nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. E essa paz que nós temos com Deus é uma paz que nós carregamos ao longo do mundo. Jesus, ele disse que a paz ele nos dá, não é essa paz que a gente conhece. A paz que o Senhor coloca em nosso coração é exatamente essa paz de podermos estar tranquilos em todas as situações da nossa vida. Então alegria e paz andam juntas, porque se nós não temos paz no coração, nós não podemos ter alegria. Então é um conjunto que nós temos que viver ali, e só quem pode nos dar essa dimensão da paz e da alegria profunda, plena em nossas vidas é o Senhor Deus. Por quê? Ele diz: porque nós somos guiados pelo Senhor. Vocês sairão com alegria e em paz e serão guiados pelo Senhor. Ele nos conduz. Aquela texto que diz: entrega tua vida ao Senhor, descansa nele e o mais ele fará. Exatamente nesse sentido de que ele estaria nos guiando e fazendo com que nós possamos andar de forma que a nossa alegria e a nossa paz não sejam tirados da nossa vida. Nós somos guiados pelo Senhor. E aí tem a expressão poética: os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, todas as árvores do campo baterão palmas. E aí você vê no versículo 13: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, o sinal eterno que nunca se apagará. O deserto da sua vida, os espinhos da sua vida se tornarão campos de flores, oásis no meio do deserto, onde árvores florescerão, e aonde a vida se torna mais bela, e aonde o alimento se torna mais saboroso, e a vida mais preciosa. Somente pela graça de Deus, quando nós a recebemos, é que nós podemos ter uma vida tão bela e maravilhosa que está sendo oferecida pelo Senhor neste capítulo 55 de Isaías. Amém, queridos?